uns anos atrás, um casal de imigrantes resolveu aventurar-se em busca de uma vida melhor no nosso país e escolheu a cidade para viver, nada mais nada menos que a cidade do Porto. Por essa ocasião as coisas não eram muito fáceis, mas com muita garra e determinação e união, como se costuma dizer, a união faz a força, conseguiram organizar as suas vidas. Logo que as suas condições de vida melhoraram, ela, Maria, nome fictício, resolveu ir em busca do seu sonho e da sua realização. Foi então estudar para a universidade. Nessa universidade ela sentia-se extremamente feliz. Fez bastantes amizades e sentia-se bem, sentia-se integrada. O que ela não gostava muito era de algo que a incomodava dentro da universidade. Algo a perturbava a ela e a vários alunos da universidade. Eram dois irmãos que eram estranhos, que frequentavam a mesma universidade que eles. Um deles aparentava ter cerca de 18 anos, enquanto o outro parecia ter uns 25. Ambos eram conhecidos pela sua personalidade e fisionomia fechada e a falta de interesse em fazer muitos amigos também. O mais velho era particularmente intimidante, emanando uma aura sombria que fazia com que as pessoas evitassem o seu olhar. Curiosa e determinada em entender melhor aquela situação, Maria decidiu se aproximar dos irmãos. Ela começou a observar a luz discretamente nas aulas e na universidade, tentando encontrar alguma pista sobre o que poderia estar por trás do seu comportamento enigmático. No entanto, quanto mais se aproximava deles, mais ela sentia um arrepio na espinha. Um dia, ao se encontrarem para uma atividade extracurricular, a nossa querida Maria teve a oportunidade de conversar com o irmão mais novo, que parecia menos reservado. Ela perguntou então sobre a sua vida, os seus interesses, mas ele evitava dar muitas respostas e ser muito claro nas mesmas, sempre mudando de assunto. Foi então que o seu irmão mais velho se aproximou, olhando fixamente para a Maria. Com seus olhos sombrios, sentindo um arrepio ainda mais intenso, Maria decidiu manter certa distância daqueles irmãos. Ela confidenciou suas preocupações. Alguns dos seus amigos, alguns deles, também compartilharam histórias estranhas sobre os irmãos. Parecia que a inquietude que eles sentiam não era a única. Apesar dessa perturbação, Maria continuou a se dedicar aos estudos e a aproveitar a sua vida pela cidade do Porto. Ela encontrou alguns amigos que considerou verdadeiros. Encontrou também o apoio emocional nessa sua nova etapa. Embora os irmãos permanecessem uma incógnita para ela e para os outros, ela focou-se então naquilo que realmente lhe importava, que era a sua realização a nível académico, e em ter amigos que realmente a faziam sentir-se bem. Em algumas noites sombrias na universidade, quando a escuridão envolvia os arredores e coavam uivos aterrorizantes que provocavam arrepios horríveis em todo o corpo, alguns estudantes corajosos arriscavam-se a explorar a mata durante o dia, mas à noite ninguém se atrevia nem se aventurava por lá passar. Boatos circulavam entre os alunos
sobre a origem desses uivos misteriosos. Alguns diziam que eram lobos, enquanto outros não sabiam ao certo o que poderia ser. A tensão provocada por aqueles sons aterradores pairava no ar, alimentando a imaginação de todos, até que um dia um aluno português passou pelo grupo que debatia o assunto. Curioso, ele se aproximou e com um sorriso sinistro disse: "Vá, deve ser um lobisomem. Aqui no Porto já houve muitos relatos de pessoas que avistaram essas criaturas." Os seus olhos brilharam de malícia enquanto ele observava a reação dos demais. Em seguida deu uma gargalhada enigmática e sinistra também. E saiu, deixando todos apreensivos a partir daquele momento. Um medo se espalhou pela universidade. Os uivos noturnos ganharam uma nova dimensão de horror e a cada sombra parecia ocultar segredos sombrios. Os estudantes nervosos começaram a andar com um ar meio desconfiado e amedrontado, e as histórias de avistamentos de lobisomens circulavam pelas conversas entre os alunos da faculdade. Relatos de pessoas que provavelmente se teriam cruzado com esse tipo de criaturas em noites sombrias se multiplicavam, e o terror se instalou nas mentes daqueles que as ouviam. Essas mesmas histórias. E a mata que se encontrava próxima, do qual saíam esses uivos horrorizantes, passou a ser temida como um território proibido. Uma noite, um grupo de corajosos decidiu investigar por conta e risco, e armados com lanternas e os corações aflitos, amedrontados a palpitar, entraram pela mata em busca de respostas. Aumentavam a intensidade à medida que se aproximavam do epicentro do mistério. Subitamente os olhos amarelados brilhavam no escuro, refletindo o medo e a fúria. Era um lobisomem de facto, com a sua forma estranha, metade humano e metade lobo. E então o grupo assustou-se e, tomado pelo pavor, recuou rapidamente. Abandonou a mata e a experiência aterrorizante marcou a todos, deixando uma cicatriz profunda em suas mentes. Aqueles que haviam duvidado das histórias de lobisomens, agora acreditavam na existência dos mesmos. A universidade nunca mais foi a mesma, e as noites silenciosas foram preenchidas. O mistério dos lobisomens permaneceu envolto em sombras, sem que nenhuma explicação plausível fosse encontrada. Uma certa noite, um casal resolveu ter algum momento de privacidade em um canto mais escuro do campo da universidade, dessa mata. Enquanto desfrutavam do seu momento romântico, ouviram alguns ruídos, como se alguém estivesse a caminhar pela mata do outro lado de uma cerca de arame bem alta que separava a universidade da mata. Instintivamente pararam e ficaram a observar, à espera para ver o que poderia ser. De repente, uma figura assustadora, medonha, apareceu por entre as árvores. A criatura era imponente, do tamanho enorme, e seus olhos transmitiam ameaça. Tal figura medonha
encontrava-se apenas a alguns metros do casal, separada por aquela cerca de arame. E então um sentimento de pavor tomou conta deles. Eles se entreolharam e sentiram um pavor imenso, e no mesmo momento sentiram também o mesmo instinto de sobrevivência. Sem pensar duas vezes, correram desesperadamente dali à busca de se sentirem novamente seguros e de proteção. Enquanto corriam, o casal ouviu uma gargalhada alta e perturbadora. E olharam para trás, viram dois irmãos que frequentavam a universidade. O mesmo que havia dado a resposta enigmática sobre os lobisomens anteriormente. Ele estava-se a rir descontroladamente da situação e caminhava tranquilamente em direção à criatura. Era o irmão mais novo, aparentemente destemido diante daquele ser aterrorizante. A cena era surreal, um misto de horror e perplexidade, e o casal continuou a sua fuga, a correr sem olhar para trás, enquanto a gargalhada do irmão ecoava no ar e em seus ouvidos. O que é que aquele jovem português sabia sobre a criatura? Qual era a sua conexão com o lobisomem? Essas perguntas se misturavam aos seus pensamentos. O casal finalmente encontrou abrigo junto dos outros estudantes, que os acolheram preocupados com a sua aparência abalada e os corações acelerados. Eles então relataram o encontro aterrorizante que tiveram com o lobisomem e o comportamento estranho do irmão. A história se espalhou pela universidade. Gerou discussões acaloradas sobre o mesmo assunto entre os estudantes. Alguns duvidavam da veracidade do ocorrido, atribuindo tudo o que aconteceu a uma mera lenda. Outros, entretanto, sentiam-se intrigados e amedrontados com o relato, questionando-se se aquelas criaturas sobrenaturais poderiam realmente existir. O casal então decidiu relatar o incidente às autoridades da universidade, mas para sua surpresa foram informados de que não havia registro de mais ninguém que tivesse visto a criatura. E como essa criatura não entrou na área da universidade, não poderiam fazer nada. Nem mesmo o irmão mais novo confirmou a história e deixou o casal se passar por um mentiroso. Mas sabiam muito bem o que haviam visto naquele local. Eles não estavam loucos. Um mistério se aprofundava ainda mais quando, no final da noite, houve relatos de pessoas que estavam a ir embora e ouviram pegadas pela mata, e o que lhes causou uma sensação aterrorizante de que estavam a ser observadas. A partir daquela noite, o casal evitou aventurar-se em locais mais escondidos, mais escuros dessa mesma mata. Ficou para sempre aquela dúvida sobre aquele irmão estranho. Eles sabem bem o que viram, apesar de mais ninguém se ter manifestado. E termino assim a história de hoje, passada no Porto. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir até ao fim. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu gosto e até à próxima. Beijinhos e abraços. Fiquem bem.